Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço um doce som, os anjos cantam. Sinto o teu mover, vejo a tua luz, ouço um doce som, os anjos cantam. Sei que estás aqui. Graça e paz, povo de Deus, amém? Glória a Deus, nós sabemos da responsabilidade e todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, nós vamos ministrar, porque eu não vou ministrar sozinho, nunca fui doido de fazer isso. A gente fica sempre como fosse a primeira vez, né? Parece que o coração vai para fora, enfim. Mas Deus é bom em todo tempo e pela graça e misericórdia, Ele concedeu mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. Gostaria que vocês abrissem a palavra em Mateus 15, versículo 21 ao 28. Mateus 15, versículo 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia! Louvado ao Senhor Jesus Cristo. Certa mulher, uma mulher, você vê que está no artigo indefinido, né? Mas o que me chama a atenção é que por detrás de um nome que nós não conhecemos, o mais importante desta mulher é sua história. Muitas vezes nós não seremos lembrados por aquilo que nós temos registrado por nosso nome. Nós não seremos lembrados pelos nossos nomes, mas pode ter certeza, seremos lembrados pelas nossas atitudes. A história dessa mulher
vai à frente do seu nome. Tanto é que a história dela está sendo lida agora e a gente nem sabe qual é o nome dela. Você vê que Deus, Ele é especialista de pegar pessoas anônimas e fazer de pessoas anônimas contar uma linda e uma bela história. A minha história e a sua história é mais importante do que o nosso nome. Porque por detrás do nome dessa mulher tem uma grande história. E essa grande história foi contada por Jesus Cristo. Você vê que Jesus, Ele faz com que pessoas comuns venham ganhar notoriedade. Não somente no sentido do seu nome por aquilo que Ele faz, mas sobretudo por aquilo que Jesus faz em nós e através de nós. Então a história desta mulher, mulher cananeia, ela grega, da região Ciro-Fenícia, uma região do norte da Palestina, esta mulher fez total diferença. Neste capítulo você vai meditar posteriormente, você vai perceber que os escribas e os fariseus, eles mais uma vez, eles repeliram Jesus. Eles fizeram com que Jesus saísse daquele lugar e fosse para outro. Por quê? Porque a incredulidade e o questionamento de sempre indagar sobre a autoridade de Jesus fez com que Jesus desconhecesse eles, mesmo eles sendo judeus. E nesse embate, Jesus decidiu sair dessa região e foi para um lugar distante. E distante dos israelitas, mas propositalmente no lugar estratégico para que esta mulher fosse até o encontro dele. O que me chama a atenção nesta mulher é que o ato de fé fez com que ela saísse de um lugar tão atribulado. Pense comigo, meu irmão. A Bíblia não relata o tempo que a filha dela estava endemoniada. A Bíblia não relata a idade dessa menina. A Bíblia também não relata a idade dessa mulher. E também não faz menção se ela é casada. E também não faz menção com quem ela deixou a sua filha na sua casa. Mas pare e pense, você que é mãe, seu filho está horrivelmente, miseravelmente atribulado, o seu filho está passando por grandes dificuldades, é um momento propício para que a mãe venha cuidar. Nesse momento, esta mãe, ela encontra coragem de sair da sua casa, apesar de deixar na sua casa a sua filha endemoniada. Por que ela fez isso? Porque ela quis se ausentar por um certo momento e sair de um lugar tão atribulado para procurar resposta para a solução da sua filha. Você que é mãe, você que é pai, nessa situação de tumulto no seu lar, será que você deixaria o seu filho à mercê de cuidados? Você que é a autoridade, você é responsável dele? E muitas vezes nós trazemos para a nossa realidade aqui o que te fez e o que te deixou sair da sua casa. O que você deixou na sua casa. O que te fez impulsionar, fazer com que você abandonasse por certo momento, se ausentasse para procurar refúgio, para procurar resposta. Quantas pessoas estão aqui? Eu não sei o que você deixou na sua casa. Eu não sei o que te fez sair da sua casa para chegar até aqui. Quem sabe você também passando por uma dificuldade com o seu filho, quem sabe é com seu marido ou com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com algum responsável, tio, avó, não sei. Eu não sei o que é que aconteceu na sua casa para fazer com que você saísse desesperadamente buscando resposta e solução. Eu não conheço. Muitas vezes nós até desprezamos, não conhecemos o seu nome e nem tão pouco conhecemos a sua história. Mas só que quando nós decidimos sair para buscar o Senhor, a nossa busca não é em vão. Não há como mensurar essa atitude de fé, mas sei que a repercussão dela vai trazer uma transformação no lugar que eu deixei. É muito interessante que o livro de Marcos também faz menção, relata essa história, mas não com tantos detalhes como Mateus,
No livro de Marcos diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu, ela decidiu ir até ele. Gente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. A fé impulsionou aquela mulher a tomar uma atitude. A fé fez com que ela decidisse se posicionar. Muitas vezes nós, dentro da nossa casa, por mais que a gente chore, por mais que a gente tente de alguma forma resolver a situação, tem coisas que não vai dar. A gente tem que pedir socorro, a gente tem que pedir ajuda. Será que o Senhor não sabia da história dela? Será que o Senhor não conhecia como Deus conhece cada um de nós? Mas só que Deus não é movido pela nossa sensação, pelos nossos sentimentos. Deus não é movido pelas nossas emoções. Deus é movido pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a atitude dessa mulher foi embasada pela fé, sobre aquilo que ela ouviu. Você vê que onde ela morava, era distante de Israel. O importante é nós proclamarmos e disseminarmos a fé que nós temos em Cristo. Aquilo que Cristo faz em nós é muito importante, a gente sair deste lugar e fazer com que a fama dele corra, porque ela ouviu falar de Jesus. Quão importante é aquilo que nós recebemos, mas tão importante é a gente passar adiante aquilo que Cristo faz em nós. Muitas vezes nós somos o crente FBI, agente secreto, ninguém sabe. O que é que Deus faz em nós? O que é que Deus tem feito em nós? O que é que Deus tem falado? O que é que Deus tem instruído nós aqui no templo? Porque quando nós sairmos, nós iremos falar daquilo que Jesus faz. E assim, de ouvir, as pessoas virão a esta casa. Nós estamos facilitando as pessoas virem à casa do Senhor? Ou nós estamos dificultando com o nosso péssimo testemunho, ou sobre aquilo que nós falamos que não edifica, fazendo com que as pessoas não creiam ou não venham para cá? O que é que nós estamos reproduzindo lá fora? Porque a fama de Jesus passou as fronteiras do território da nação de Israel. E ela sendo grega, Ciru-fenícia, numa região do norte da Palestina, longe das fronteiras de Israel, ela ouviu falar de Jesus. E ela ouvindo falar, ela tomou uma atitude. Ela quis romper. Quem sabe ela buscou de várias maneiras resolver, mas viu que não dava. A sua casa estava totalmente em desordem. Saiu da normalidade. A menina era endemoniada. Uma pessoa possessa é uma pessoa totalmente desequilibrada. Não tem o poder de controle humano. Ela viu que fugia o controle dela como autoridade, como mãe. Ela sabia que era algo espiritual. E somente Jesus poderia resolver. É muito interessante que outra mulher também ouviu falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus fez com que ela resultasse em uma atitude, que foi a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. A fé vem pelo ouvir, e não ouvir qualquer coisa, ouvir a mensagem, ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos aqui ouvindo esta palavra, e ela vai despertar e ela vai acordar dentro de você a fé que está adormecida. E aí a sua atitude será diferente, porque a sua atitude vai ser de acordo com a fé que você está inclinando e depositando em Jesus. Amém? Glória a Deus. Um clamor
descrevendo a realidade da situação. Irmãos, ela saiu da sua casa, desesperada, porque sua filha estava miseravelmente endemoniada. A situação era séria. A situação não poderia ser maquiada. Nós temos que encarar a realidade sem perder o otimismo que ela possa ser transformada. Mas muitas vezes a gente impede de Deus agir nas nossas vidas porque nós não somos sinceros com aquilo que nós estamos vivenciando. A gente quer mascarar diante de Deus aquilo que está assolando o nosso coração. A gente quer esconder de Deus aquilo que Ele já sabe, mas Ele está aguardando que a gente abra a boca e confesse. A gente está querendo que Deus haja, mas a gente não está abrindo a porta para que Ele assim opere. Porque quando o Senhor, Ele pegou Ezequiel e levou Ezequiel para o vale de ossos secos, Ele não maquiou a realidade, irmãos. Ezequiel teve que ver que o vale de ossos secos, a situação estava catastrófica. Ossos sequíssimos. Ele teve que olhar a realidade nua e crua. A gente tem que parar de fantasiar. A gente tem que parar de viver no mundo do mundo da lua, da imaginação, querendo maquiar na nossa cabeça aquilo que está acontecendo na nossa casa, porque a gente não quer que fulano saiba, porque a gente não quer que Beltrano saiba, porque a gente não quer expor as nossas fraquezas. Irmãos, ser cristão não significa ser super-herói. Nós temos fraquezas. Nós somos limitados. Mas a gente quer passar sempre a imagem que somos fortes o tempo todo e nós não somos. Existe coisa na nossa vida que a gente não sabe manusear, não sabemos administrar. E aí não adianta passar o cal, a maquiagem, que a situação não vai mudar. Encarar a realidade nua e crua não significa que está determinando o seu fim. Mas sobre essa realidade, o que é que o Senhor falou para Ezequiel? Profetiza. E Ezequiel respondeu: sobre a tua palavra profetizarei. Sobre a realidade que nós estamos enfrentando, nós iremos encarar, saber o que está acontecendo realmente na nossa casa, com discernimento exato daquilo que nós estamos vendo, mas nós iremos profetizar sobre a palavra que nós recebemos do Senhor. E aí vai mudar, e aí vai abrir a porta para a transformação do nosso lar, porque não são mais as nossas palavras, porque aquilo que nós liberamos da palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é viva, independente de mim. Ela produz um efeito independente de mim, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, quando nós nos deparamos com a realidade que foge do nosso controle, nós temos que expressar em clamor o que está acontecendo sem maquiar. O que é clamor, Marcones? Clamor é um pedido de socorro. Clamor é emergencial. No clamor você não vai elaborar uma oração perfeita. No clamor você vai dizer: Senhor, socorre-me, ajuda-me. Não dá. Você vai esquecer o seu certificado, você vai esquecer o seu diploma, você só vai clamar. Por quê? Porque fugiu o seu controle. É emergencial. Eu preciso de ajuda, eu não posso. É muito forte isso, irmãos. Porque quando nós entendemos quem somos, abre a porta também para que a gente venha conhecer quem Deus é. Nós conhecemos quem Deus é a partir das nossas limitações. Lembra do deserto? Quando o povo tinha fome, eles conheceram o provedor. Quando o povo tinha sede, eles conheceram a fonte de águas vivas. Quando o povo precisava de livramento, eles conheceram o Salvador. Quando o povo estava doente, também eles conheceram aquele que cura, o médico.
Quando nós nos deparamos com as nossas limitações, quando nós nos deparamos com aquilo que nós não podemos resolver, a gente vai se deparar com quem Deus é. E aí, teremos muita história para contar. Porque Deus é bom em todo o tempo. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, na nossa fraqueza, Deus manifesta o seu poder. Olhando para a história dessa mulher, que mulher ousada, uma intercessora. Você vê que ela foi desprendida a Jesus, não para pedir para ela, mas para pedir para sua filha. Será que nós temos a mesma motivação para pedir ao nosso irmão? Será que nós cedemos a nossa vez para que o nosso irmão seja abençoado antes de nós? Será que o nosso pedido é tão importante ao ponto que a gente não consegue ver a necessidade da pessoa que está ao nosso redor? Você vê que ela foi imbuída de um pedido que não era para atender a ela, mas para atender a sua filha. Ah, Marcondes, mas ela, filha, ela sendo mãe, ela ia fazer isso mesmo. Mas nós, na família de Deus, nós temos irmãos, nós temos filhos espirituais. A gente tem essa disposição de buscar a Deus a resposta de alguém e, por um breve momento, não pedir a resposta para nós? Que coragem dessa mulher. Ela se arriscou. E andar pela fé é andar perigosamente. Andar pela fé é andar correndo riscos. Porque ela tinha a probabilidade de ser rejeitada, porque ela não era judia. Ela superou o medo, ela superou qualquer negatividade do encontro com Cristo, porque a causa dela era bem maior do que o medo que ela estava enfrentando. Gente, nós temos que entender que uma causa é maior do que um desejo pessoal. E ela atendendo o pedido da sua filha em ser liberta e clamando, sendo o assunto da sua pauta, da sua conversa com Jesus, a sua filha sendo liberta, ela seria beneficiada, porque o seu lar teria paz. Nós temos que entender isso, que nós somos movidos, não pelas circunstâncias, não pelas agitações, mas somos movidos pela fé, mas essa fé nos direciona para tomar uma decisão com propósito. Ela foi decidida. A gente também tem que aprender a setorizar os nossos pedidos, porque com certeza não era somente uma questão da mulher ser endemoniada, da filha ser endemoniada. Mais do que isso, tinha outras consequências. Mais do que isso, tinha outros problemas decorrentes disso. Mas nós temos que entender que a gente tem que discernir o que nós iremos pedir a Deus. Porque muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Porque a gente não sabe discernir o que de fato é o mal. A gente quer tratar a consequência, mas a gente não quer resolver a causa. A gente quer que o Senhor faça e haja com paliativos, mas a gente não quer que o Senhor realmente trate com o remédio que promova a cura. Então ela foi com um clamor, mas não com qualquer clamor. Ela foi com um clamor com um alvo determinado. E o seu clamor era uma flecha, ela tinha um alvo, e esse alvo seria atingido quando ela abrisse o seu coração e clamasse ao Senhor. Não é somente ir ao Senhor, mas ir ao Senhor com um propósito. Porque o pedido que eu faço ao Senhor, ele tem que ser coerente com aquilo que eu vivo. Não tem como eu viver uma vida errada e querer que o Senhor conserte a minha vida. Não tem como a minha vida estar totalmente desalinhada com aquilo que o Senhor quer para mim, porque o Senhor não vai realizar todos os pedidos.
Ele não vai responder segundo a minha vontade. A Bíblia diz que ele responde a oração, o pedido, segundo a sua vontade. Segundo a vontade dele, ele vai responder. Não segundo a minha vontade, o meu querer. E aí, ele vai fazer aquilo que eu nem imaginava, quando eu estava incluindo no meu pedido, sem ter o discernimento, promovido pelo Senhor. Amém? Interessante aqui no versículo... No versículo 26. Não, interessante, no versículo 23, desculpem. Ela chega, apresenta toda a situação, o motivo da sua saída da sua casa. Aí no versículo 23, Jesus, ele, porém, não lhe respondeu palavra. É muito interessante aí, porque ele não lhe respondeu palavra. Mas as mulheres vão entender muito bem. Vocês se comunicam somente de olhar, né? Não é isso? As mãos, a face transmite uma mensagem, não é isso? A maneira que eu me comporto também passa uma mensagem, não é isso? Então Jesus, ele não respondeu palavra, mas com certeza as circunstâncias e o seu comportamento falou. Muitas vezes a gente olha e diz, Senhor, mas o Senhor está calado. O Senhor está silenciado. O Senhor está em silêncio, o Senhor não fala. Abra os seus olhos e comece a ver ao seu redor os sinais. Abra os seus olhos e comece a ver os sinais que o Senhor está dando, Ele está lhe respondendo. Muitas vezes a gente quer uma varoa ou um varão. E aí a gente pede a Deus, mas a gente não consegue ouvir nada. Na verdade, a gente não quer ouvir aquilo que a gente sabe que vai ouvir. A gente finge demência. Em dado momento. E aí as circunstâncias começam a denunciar e o Senhor está respondendo. Aquela pessoa senta e só fala bobagem. Ela senta perto de você e começa a tecer comentário daquelas pessoas que não estão presentes. Pode ter certeza que quando você se levantar, você vai ser a próxima. O Senhor falou? Falou. Com sinais. Abra os olhos. As circunstâncias, elas trazem respostas, sim. As circunstâncias, elas emitem sinais, sim. Daquilo que está certo, daquilo que está errado. Daquilo que você está caminhando e respondendo de acordo com a oração que você está fazendo, mas o seu querer impede que você veja aquilo que a torcida do Flamengo já viu. Aquilo que todo mundo já viu, mas a gente não quer ver, a gente quer se enganar. Porque a gente tem a falsa impressão de achar que nós temos o poder de transformar a vida de alguém. E a gente não transforma, irmãos. Se o Espírito Santo não conseguiu convencer aquela pessoa, ela não se rendeu ao Espírito Santo, quem sou eu para que eu possa realizar aquilo que o Espírito Santo faz? Então os sinais denunciam, são resposta. Abra os olhos e veja, o Senhor não respondeu com palavras, mas com certeza o olhar de Jesus respondeu. A reação de Jesus respondeu. O semblante de Jesus respondeu. A maneira como ele se comportou, respondeu. Mas o interessante é que, continuando aqui no versículo 23, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Existe o propósito do silêncio momentâneo em resposta de palavra de Jesus. Jesus, propositalmente, ele ignora para que outras pessoas se juntem e assim comece a falar e a clamar e a interceder. O pedido daquela mulher se tornou o pedido dos discípulos. E isso é verdade, a gente vivenciou isso há pouco tempo. Quando a Andréa, a irmã da nossa irmã Andressa, passou por uma necessidade difícil, um momento de impossível,
que aconteceu? O clamor delas passou a ser o nosso clamor. Quantas vezes a gente ficava, Senhor, atende o pedido, o clamor de Andréa. Atende o clamor de Andressa. O Senhor não respondeu automaticamente porque o Senhor levantou outros intercessores. Saiba que quando o Senhor não responder da maneira que nós queremos ouvir com palavras, e a gente pensa que Ele está nos ignorando, não, irmãos, Ele está levantando outros intercessores para lhe ajudar, clamando com você. E aí, a oração de muitos vai ter uma eficácia maior. Apesar que a Bíblia diz que a oração de um pode muito ter seus efeitos. A oração de um justo só. Elias orou uma vez só. E os céus não mandaram chuva. E depois ele orou. E novamente o Senhor ouviu e abriu os céus e mandou chuva. A oração de um justo só. Imagine de muitos intercedendo, tomando o seu clamor, tomando para si o seu pedido. Ele propositalmente ignora. É muito interessante, meus irmãos, quando a gente olha para essa passagem, a gente pensa que o Senhor está desprezando aquela mulher. A gente pensa que o Senhor está com preconceito ou difamando aquela mulher, chamando ela de cachorra. Quando Ele diz que não é bom dar o alimento os pães dos filhos para dar aos cãezinhos. Mas Ele não está chamando ela de cachorra ou cachorro. Sabemos que naquela época os judeus, eles consideravam outras nações como um povo mestiço, um povo totalmente ignorante no sentido da fé, ou melhor dizendo, desprezado por causa da idolatria. Então eles consideravam aquele povo imundo, porque era um povo rebelde, era um cachorro selvagem que não tinha alguém para domesticá-lo. Era um cachorro, vamos dizer, de rua, na nossa cultura. A gente lê a palavra, a cultura daquele povo é oriental, a nossa é ocidental. Mas aplicando para a nossa vida hoje, era como ele estava, o povo achando que os povos vizinhos eram considerados como cachorros. Imundos, impuros, sem ser domesticados. Mas quando ele fala que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, no grego, esse cachorrinho aqui está falando daquele cachorro doméstico. Cachorro de casa. Cachorro do lar. E ele está dizendo que não é bom que aconteça isso, por quê? Porque primeiramente ele veio cumprir a missão, e a missão dele era para os judeus. E aquela mulher não era judia, ela era grega, Ciro-fenícia. Trazendo para nós. Nós muitas vezes, com preconceito, achamos que as pessoas que não vêm à casa do Senhor, elas são sujas, impuras, elas não são dignas, não são limpinhas como nós somos. E muitas vezes, por causa disso, a gente impede dela vir até Jesus. Mas só que, agora, nós também somos considerados como gentios. Porque nós não somos natural de Israel. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. O Senhor nos enxertou. E aí nós temos o direito dado por Cristo, de sermos salvos e se tornar povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nesse momento que aparentemente o Senhor ignorou, foi uma pausa. E na pausa que o Senhor dá, também é para estimular cada um de nós a adorarmos. O que nós estamos fazendo quando o Senhor não responde com palavras aquilo que nós estamos clamando? O que nós estamos fazendo? Estamos murmurando? Estamos procurando várias pessoas para nos orientar? Ou fazemos como essa mulher fez? No versículo 25, olhem aí. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
A gente pensa que Jesus rejeitou, mas Jesus provocou nela uma atitude maior. Porque, vocês concordam comigo? Se ela não era judia, quando ela chegou até Jesus e disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Essas palavras não iriam soar bem para ela, porque ela não era judia. Então, quando Jesus a ignora, Jesus está dizendo assim: você não precisa se vestir de judia, porque eu te conheço. Eu sei quem tu és. Você não precisa vestir de judia. Você não precisa se fantasiar daquilo que você não é. Eu te conheço. O Senhor nos conhece. O Senhor nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele sabe qual vai ser. Diante do Senhor, nós temos que chegar com sinceridade. Porque a sinceridade inclina o coração de Deus para que Ele venha agir com misericórdia e com graça e com favor. Ele disse, em outras palavras, eu te conheço. Você não precisa trazer um discurso judeu. Eu sei que você não é judia. Marcones, não venha falar o crentez fluente. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Jacó, você é traiçoeiro. Você é enganador. Quem tu és? Jacó, precisa fingir não, como você fingiu ao seu pai. Eu sei quem você é. Eu reconheço a sua voz. Você não precisa vestir igual ao seu irmão. Eu sei quem você é. Nós temos que entender que o Senhor nos conhece. Nós temos que entender que quando o Senhor faz essa pausa, é para a gente se quebrantar. Porque um coração quebrantado o Senhor não despreza. Você viu que o discurso dela programado mudou. Ela quis impressionar Jesus, colocando no seu discurso um discurso judeu, mas Jesus, conhecendo quem ela era, Ele fez com que ela mudasse o seu discurso, e aí ela veio com a sinceridade do coração. E aí, ela se quebranta, se humilha e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não tenho um discurso perfeito. Senhor, a situação está tão difícil. Socorre-me. Atende. Eu saí de tão longe. Eu deixei a minha filha num estado tão deplorável. Atende-me, Senhor. Eu preciso do teu auxílio. Eu saí de tão longe porque eu creio que o Senhor é poderoso de fazer aquilo que várias pessoas, quando eu procurei, não fizeram. Nós temos que ter essa compreensão que a sinceridade desmancha o coração de Jesus e faz com que Ele venha agir com misericórdia. E aí Ele muda o discurso. Então, aí Ele começa a falar. Então, Ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Interessante que essa pausa me faz também reportar quando Jesus estava dormindo no barco. Jesus, Ele chama os seus discípulos para atravessar, como o nosso evangelista Reginaldo pregou na semana passada. E no momento, Jesus dorme. E aí a tempestade levanta-se com fúria, as águas entram no barco. E aí os seus discípulos começam a ficarem desesperados. Deixa eu lhe falar uma coisa. A diferença daqueles que não estão no controle e a diferença daquele que está no controle. A reação daqueles que não estão no controle, se desesperam. Acham que vão morrer, vão naufragar. Mas olha a diferença daquele que está no controle. Jesus está dormindo.
a minha reação é diferente da reação de Jesus. Não espere que Jesus vai reagir da mesma forma que você reage diante da situação. Você não está no controle, mas Ele está. Ele sabe o que faz. E Ele propositalmente está dormindo para despertar a fé dos seus discípulos. E os seus discípulos despertam em fé no desespero e clamam a Jesus. E aí Jesus acorda. Jesus ainda não acordou, não despertou no seu agir, porque você ainda não clamou. Ainda não colocou diante do Senhor o seu coração. Ainda não foi sincero. Está fingindo que está tudo bem. Está auto se enganando. Mas quando clamarmos com sinceridade, Ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. E no caso da mulher, vai agir com providência na vida dela e na vida da sua filha. Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Interessante é que a mulher dá uma resposta a Jesus. Gente, a gente tem que surpreender a Jesus. Jesus não é surpreendido com o nosso diploma. Jesus não é surpreendido com a nossa capacidade de falar, os nossos dons, os nossos talentos. Nossa, como nós cantamos bem, como nós fazemos tão bem. Jesus não é surpreendido com a nossa conta bancária. O que faz com que Jesus se surpreenda ao ponto de dizer, ó mulher, é a nossa atitude em fé. Ó, Gisélia, apesar de tantas coisas que passou, Gisélia não deixou de adorar o Senhor. Ó, Arine, apesar de passar um momento de luto, ela está na casa do Senhor. Ó, mulher de fé. Ó, irmão, irmã, está desempregada, mas não deixa de vir à casa do Senhor. Ó, Jó, perdeu tudo, mas ainda assim adorou. Isso é que surpreende a Deus. Quantos aqui querem surpreender Jesus? Então, quando tudo balançar, reaja com fé. Não deixe de adorar. Não deixe de louvar. Não deixe de vir à casa do Senhor. E aí você vai tirar de Jesus. Oh, que homem de fé. Que mulher de fé. Agora preste atenção no versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse Senhor aqui não é Adonai, é Quírios. Ela está reconhecendo que o Senhor é o dono e ela é serva. Agora preste atenção. Comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Para que o cão, ele se alimente, ele precisa estar no lugar estratégico. Você concorda comigo? Para ele se alimentar, ele tem que estar debaixo da mesa. Nós temos que ter uma busca, mas uma busca com estratégia. Lembra de Zaqueu? Como é que Zaqueu chegou até Jesus? Ele subiu no sicômoro, numa árvore. Ele estrategicamente viu que Jesus estava passando, fez um cálculo de matemática. Eu sou péssimo. Eu acho que eu ia chegar atrasado. Aí ele faz o cálculo ali. Jesus vai passar, aquela árvore está ali, eu vou me antecipar a Jesus, eu vou subir naquela árvore, no lugar estratégico, e quando Jesus passar, ele vai me notar, e eu vou ver Jesus, porque eu sou um homem de pequena estatura, então eu tenho que criar uma estratégia para vê-lo. Nós temos que buscar ao Senhor, mas temos que estar no lugar estratégico.
Quantas vezes a gente quer ouvir o Senhor, mas a gente não vem na casa do Senhor? Quantas vezes a gente quer ser alimentado por uma palavra, mas quando tem uma vigília, quando tem um círculo de oração, quando tem um culto, a gente não vem. Se eu quero comer, mesmo que seja migalhas, eu tenho que estar no lugar estratégico, onde o banquete está sendo servido. Agora é muito interessante, porque a cultura oriental é diferente da nossa. A gente vai reportar a mesa que nós temos em casa. Ela é mais ou menos dessa altura, então fica embaixo, não é isso? Mas só que naquela época a mesa era diferente, era mais baixa, e os discípulos ou as pessoas que se alimentavam à mesa, elas comiam e ocupavam todo o espaço. Não tinha como o cão ficar debaixo. Ela está levando a conversa para um nível mais alto. Jesus olhou para ela e disse: sim, tu quer passar de judia, mas eu sei que tu és grega. Tu és Ciro-fenícia. Eu sei quem tu és. Tira essa roupa de judia, essa fala de judia. Você não é judia. Mas agora ela olha para Jesus e diz: sim, Jesus, eu sei quem tu és. Eu sei que a tua mesa não é aqui de baixo, não, é lá de cima. Eu sei que tu é Quírios. Tu és dono, tu és Senhor. Essa mesa aqui, eu não quero comer, não. Eu sei que tem um banquete celestial. É desse banquete aqui que eu quero me alimentar. Ela está levando a conversa para outro nível. Você vê a reação de quem tem fé? Se for os cristãos de hoje, mimimi, se Jesus ignorasse, já ia para casa chorando as pitangas. Com certeza não viria à igreja depois. O Senhor não me ama, o Senhor não me dá o que eu quero, nem uma migalhinha, Senhor. Como o filho mais velho, da parábola do filho pródigo, ambos, a minha concepção, o meu conceito é, aquilo que eu fui ministrado, ambos estavam perdidos, um fora da casa e o outro dentro da casa. Aí o filho mais velho: o Senhor não me dá nenhum cabritinho para eu comemorar com meus amigos. Gente, naquela época, os bodes, cabritos, eram considerados imundos de segunda classe, categoria. Aí o que é que o pai falou? Tudo que eu tenho é teu. Tu vai querer um bode ainda? Você já tinha condições de fazer uma festa, por que tu não fez? Tudo que eu tenho é teu. Aquela mulher estava dizendo: eu sei quem tu és. O banquete é maior. A gente, olhando para essa passagem, a gente olha e diz assim: comer as migalhas. Ela estava dizendo em outras palavras: se os teus filhos que são judeus, eles estão desperdiçando o alimento ao ponto de deixá-lo cair, para eles pode ser desperdício, mas para mim é suficiente para alimentar a minha fome. Para eles pode ser desperdício, para mim o pouco sacia a minha fome. O Senhor tem esse poder de no pouco fazer muito. Aí ela olha para ele e diz: sim, Jesus, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia. Aquela mulher estava endemoniada. A gente olhando para a cultura hoje neopentecostal, a gente esperava que Jesus fizesse um ato mais
Bem holidiano, né? Demônios, sejam expulsos, em nome de Jesus, sai agora. A gente imaginava assim, né? Mas Jesus diz: faça-se contigo como queres. Como queres. E aí, imediatamente, o demônio foi expulso da vida da filha e a filha foi liberta. Você vê que a geografia não limitou Jesus. Você vê que ele tem tanta autoridade, mas grandiosa foi aquela fé ao ponto de surpreender a Jesus. E Jesus, ele não fez como ele fez nas outras vezes, que expulsou, mas ele fez: seja feita conforme a sua vontade, mulher. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos a Jesus, quando nós nos quebrantamos, o nosso querer passa a ser o dele. E quando o nosso querer passa a ser o dele, ele transfere para nós: seja feito conforme a tua fé, a tua vontade. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Agora eu gostaria que vocês fossem para Marcos. Marcos 7, 30. No livro de Marcos, ele dá um desfecho. Ele acrescenta: esse desfecho aqui. Encontraram, irmãos? Marcos 7, versículo 30. Voltando, vamos do 29. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode-se ir, o demônio já saiu de tua filha. No 30. Voltando ela para a casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Mais uma vez, a gente olha para essa história e acha o final dela muito simples, né? Porque a gente esperava, eu fico meditando e viajando na maionese muitas vezes, eu esperava que essa menina estivesse correndo, feliz, e aí quando a mãe chegasse, ela desse um abraço na mãe e festejasse a libertação e o agir de Deus na vida dela. Mas só que ela volta e achou a sua filha sobre a cama. Muitas vezes Satanás, ele tem o seu desígnio, o seu propósito de tirar a ordem natural das coisas. As coisas que para nós são simples, ele tem o poder de interferir e impedir que a gente realize coisas simples. E aí passamos por situações que a gente fica aflito. Por exemplo, quando a gente sofre um acidente, fica uma sequela, e aí você precisa fazer uma cirurgia no joelho, e o movimento que eu faço agora é muito simples, mas quem fez ou vai passar por um processo de cirurgia no joelho sabe que vai demorar para que aquele movimento que é tão simples anteriormente, vai demorar para que volte e ter aquela funcionalidade de antes da cirurgia ou antes do acidente. Então, quem sabe e já passou por uma situação como essa, dá valor às coisas simples. Porque aquela filha, a menina, estava endemoniada e não sabemos quanto tempo. Mas quem sabe, a vida daquela menina era tentar, o demônio que agia na vida dela, a possessão,
tentava com que ela se matasse. Imagina o caos naquela família, naquela casa. Então dormir, então se deitar, descansar, para nós é simples, mas para ela já não era. Ela não podia fazer isso há quanto tempo? Imagine também para nós, quem sabe aqui, a sua família na sua casa, todo final de semana é bebedice, é o som nas alturas, é gritaria, você não tem paz, a pessoa chega bêbada, faz aquela balbúrdia, aquela gritaria, aquela situação difícil, de agressão verbal, até agressão física, ou até quebra as coisas. Para quem vive na tranquilidade do seu lar, não sabe o valor que tem um final de semana e um final de semana com a família em paz. E quando isso acontece, a gente festeja, porque até então nós não tínhamos isso. Quem passa por problemas e tem que fazer hemodiálise, sabe do valor que é um rim funcionar. Graças a Deus a gente vai ao banheiro, a gente tem essa graça, essa dádiva, mas quem tem problema nos rins sabe o valor de fazer algo simples. Que se Deus intervir, a gente vai contar o testemunho. Ah, que coisa simples, mas só sabe o valor daquilo que recebe aqueles que vivenciam há muito tempo as limitações. Quem sabe o valor de andar é uma pessoa que em dado momento se machucou, quebrou o pé e passou por muito tempo de fisioterapia e andar festeja como uma grande vitória, porque só sabe valorizar o caminhar quem, por um dado momento da vida, não pôde andar. É algo simples, só nós sabemos. Quem sabe você passou muito tempo desempregado e teve o desejo de cooperar na casa do Senhor e dizimar e ofertar. E você só vê as pessoas depositando aqui com alegria, devolvendo na casa do Senhor, mas você não consegue porque você está desempregado. Mas no dia que você consegue, Deus abre a porta, o primeiro salário, só você sabe o valor do seu primeiro dízimo. É simples para alguns, mas só valoriza quem passou um tempo no deserto. Só quem tem valor, sabe o valor de congregar, é quem por um dado momento da vida ficou internado no hospital. E quando recebeu do Senhor um milagre, a cura, a intervenção, vem à igreja. Somente o coração daquela pessoa em gratidão, ela sabe o valor de estar na casa do Senhor. Só quem sabe o valor de uma casa própria é quem viveu de aluguel ou viveu na casa de parentes. Quando entra pela primeira vez na sua casa, não pode ser a mais luxuosa, mas sabe o valor. A sua casa é dela. Ela valoriza. Aquela mulher, ela glorificou a Deus, porque encontrou a sua menina sobre a cama. Quem sabe dormindo, descansando. Quanto tempo ela queria ver sua filha descansando em paz, porque os demônios não deixaram. Nós temos que entender
que por mais que Deus haja nas nossas vidas, e para alguns é simples, mas nós temos que dar o valor daquilo que o Senhor age em nós e através de nós. Essa mulher, ela arrancou de Jesus suspiro. Oh, grande mulher. Jesus interviu na vida dela, porque ela foi ousada, porque ela teve fé, porque ela buscou ao Senhor com um propósito. Ela sabia o que estava pedindo, não ficou se distraindo em vários pedidos. E ela estava no lugar certo, no lugar estratégico. Também, não é, Damasceno? Só Deus sabe o valor que você dá aos seus olhos. Para a gente é tão simples enxergar. Bom, nem tanto assim. Mas só valoriza essa dádiva quem um dia teve que fazer uma cirurgia e agora vê que as coisas simples são milagres que Deus nos proporciona todos os dias. Gente, vamos parar de pedir a Deus coisas grandiosas. Porque a gente quer competir com o mundo quer tantas conquistas e grandes conquistas. A gente quer subir aqui no púlpito e contar uma história hollywoodiana. O resultado pode ser extraordinário, irmãos, mas o processo é simples. Deus, Ele faz em todo aquele que crer. É só ir com Ele. É só ir até Ele, com o coração sincero, com a motivação correta. Ele vai te aceitar e vai responder segundo a tua vontade. Porque a sua vontade Ele tomou para si. Porque no final Ele vai ser glorificado. Gostaria que você se colocasse em pé. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, gostaria que a projeção, por favor, colocasse. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Amém? Ali diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Toda exaltação de Deus em detrimento às suas respostas, ela vem acompanhada com um propósito. E o propósito maior não é somente beneficiar a gente no sentido de um milagre, mas que o nome dele seja glorificado e assim a fama dele corra e outras pessoas procurem ele, porque ele é aquele que faz aquilo que ninguém mais faz. Ele não respondeu a ela imediatamente. Ele propositalmente deixou espaços para que aquela mulher reagisse e nos ensinasse hoje como nós temos que chegar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que busca a Deus tem que crer que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que buscam dessa maneira. Aquela mulher foi na ousadia da fé com o propósito de clamar pela causa da sua filha. E aí ele se agradou, porque ela reconheceu quem era ela, reconheceu quem era ele, ela se humilhou, reconheceu que ele era dono,
que ela era o Senhor e era mais inferior do que os escravos, os servos, porque ela era considerada, ela se considerou, ela se colocou na posição de cachorrinho, de animal doméstico, e a partir dessa humilhação, ela saiu com a recompensa da resposta que ela foi buscar. Nós temos que ir até Jesus com um propósito. A gente não tem que esperar alguém fazer por nós se a gente não der o primeiro passo. A minha oração é mais importante do que a oração de todos vocês. Porque se eu não orar e vocês orarem, Deus está esperando a minha voz. Existem orações que eu vou fazer e ninguém vai fazer no meu lugar. Existem atitudes que eu tenho que fazer, que por mais que o intercessor queira me ajudar, não vai acontecer, porque Jesus espera o encontro pessoal. Nós temos que sair das nossas casas com esse pensamento e esse propósito no nosso coração. A quem nós viemos buscar? Qual é o motivo que eu me arrumo e coloco a melhor roupa para vir à casa do Senhor? Por que eu adoro? Porque eu louvo. Porque eu faço. Porque eu clamo. Porque eu estou diante de Deus. Para que Ele tem que me responder? Por que Ele tem que responder os meus pedidos? Qual é a finalidade? Somente me agradar? No reino de Deus, tudo que Jesus faz, não é para benefício de um, é do todo. No reino, no evangelho, não é individual, é coletivo. E quando eu entendo que o coletivo tem que mover as minhas ações, consequentemente eu vou ser beneficiado, porque eu faço parte do reino de Deus. Como é que eu vou mudar o Brasil? O Brasil vai continuar desse mesmo jeito. Eu vou buscar os meus interesses. Se eu buscar a melhora do meu país, eu moro aonde, gente? Nos Estados Unidos? Se eu procuro a melhora da minha nação, do meu país, consequentemente eu vou ser beneficiado porque eu sou brasileiro. É simples assim. A mulher Ciro-Fenícia, ela entendeu que se a filha dela fosse liberta, não somente a filha seria beneficiada, mas toda a família, porque toda a família estava vivendo uma opressão. O Senhor é poderoso, mas Ele reage de acordo com as nossas ações e as nossas atitudes de fé. Por que nós vemos a igreja? Porque um amigo nos trouxe? Porque vai ter um retiro? Porque aquela menina é bonita? Porque o menino é gatinho? Irmãos, a gente vem para Jesus sabendo que Ele é. Mas Ele só permanece quando a gente deixa de fazer. A gente chega até Jesus fazendo até então, mas a gente permanece quando a gente deixa de fazer. A gente chega até Jesus, muitos entregaram a sua vida alcoolizado, vivendo no mundo das drogas, ou nivelando o seu corpo por baixo na prostituição, mas a gente permanece em Jesus quando a gente deixa de fazer. A gente pede para Jesus nos capacitar para falar. Eu falei hoje de manhã. A gente pede a Jesus nos capacitar para fazer, para eu pregar, para eu orar, para eu louvar, para eu ministrar, para eu dançar. Mas a gente não pede a Jesus para nos capacitar a se calar. A gente não pede a Jesus para nos capacitar a deixar de fazer.
A gente não pede a Jesus para nos capacitar, para que a gente não coloque o dedo aonde nós não formos chamados. Falar também nos capacita a manter a nossa boca fechada. Fazer, mas também nos capacite a deixar de fazer. Porque nós saímos da nossa casa tão bonitos. Eu sei que o Senhor merece o melhor. Mas Ele se surpreende. Não pela vestimenta, mas pela nossa atitude. Que o Senhor olhe para nós nesta noite e tenha uma reação de suspiro. Grande é a tua fé, homem. Grande é a tua fé, mulher. Senhor, saímos de uma forma e nós voltaremos de outra. Quem sabe você saiu da sua casa assim como aquela mulher, desesperada, atribulada, deixando na casa uma zona promovida pelo diabo, uma inquietação, perturbação no lar. Mas quando aquela mulher retornou, ela viu a sua casa diferente. Imediatamente, quando a gente vai ao encontro de Jesus com um propósito firme, sem distrações, quando nós nos humilhamos, reconhecendo que Ele é dono e nós somos servos, a graça do Senhor nos alcança. Porque Ele rejeita ao soberbo, Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. E aí Ele diz para nós, como Ele disse para aquela mulher: ó, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Você sai da sua casa, apesar daquela zona, apesar daquele desequilíbrio, aquela desordem, você está aqui. Grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, homem. Já era para ter desistido há muito tempo. Abandona o teu Deus e morre. Não foi isso que a mulher de Jó falou? Você está aqui. Você permanece. Você persevera. Você continua crendo. Se humilhe mais. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, no momento oportuno Ele nos exalta e responde e concede o desejo que nós saímos da nossa casa, no nosso coração. Responde imediatamente. O tempo não é um obstáculo para Jesus agir. As circunstâncias nem tão pouco são limites e impõem limites para Jesus agir. Ele só está aguardando alguém se humilhar, se quebrantar, clamar, interceder. O pedido de alguém como fosse o seu. E aí Ele age. Quando você voltar para casa, vai estar diferente. Seu filho liberto das drogas. Sua filha não usando os recursos da má influência para influenciar alguém negativamente. Ela vai influenciar para o bem. Você vai ver o seu pai que todo final de semana bebia e quebrava as coisas na sua casa. Você vai ver a paz no seu lar. Você vai ver o seu filho que tem dificuldades de aprendizagem, que tem dificuldade de relacionamento.
Você vai ver ele se relacionando, aprendendo, desenvolvendo, porque Jesus concedeu o pedido. Creia. Você vai ver seu pai, sua esposa, seu marido, irmão, alguém que mora contigo, que você clama tanto por uma porta de emprego. Você vai voltar com a grande notícia e você vai receber: estou empregado. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age, que opera em nós. Certa mulher, uma mulher. Você não vai ser lembrado pelo seu nome. Quando as pessoas forem referir a você, vai ser da mesma forma como elas se referem a mim. O rapaz que Deus livrou do acidente. As pessoas vão lembrar pelo sinal de Deus na sua vida. Deus é poderoso. Vamos louvar ao Senhor. Ela voltou para sua casa, salva também. Mais do que uma libertação, a salvação. Essa é a bênção maior que Deus tem para nós. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
enche-me de novo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.